Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a mãe Beatriz falando, tá? Respondendo a uma pergunta, tá? Fiz um vídeo, mas antes, tá? Eu peço para que vocês me sigam, curtam, compartilhem, aperte o sininho ali, se é bom, se é ruim, como vocês bem entenderem, né? É assim que a plataforma entende que tem a interação devido aos meus vídeos e acaba enviando para mais e mais pessoas sobre o meu trabalho espiritual. Bom, antes de tudo, eu vou responder a uma pessoa aqui. Um vídeo que eu fiz, que seria o vídeo Amarração Amorosa em Pessoas Orgulhosas, tá? Aí essa pessoa, tá? Aqui se diz Robson, escreveu bem assim. Até tem várias comunicações ali, né, que ele escreveu. Creio que é uma pessoa que não tem medo, né, de estar aparecendo ali nas fotos em si, para fazer essas perguntas, mas teve direito à resposta minha, tá, pessoal? Vamos dizer assim que é na minha parte que eu estou descansando um pouco após, tá, os atendimentos. Mas vamos lá, vou tomar um golinho do meu café e aí já vou responder a pergunta dele, mas antes eu vou falar a pergunta que ele fez. Bom, ele diz assim: nossa, você falou a verdade. A minha ex, tá? Orgulho tomou conta dela. Ela não dá o braço a torcer. Eu fiz em dezembro uma amarração e do nada ela me desbloqueou. De tudo ficou mandando, ou ele falou assim, mangando, né, da minha cara. De certo que era, né, tirando da cara dele, né. Na verdade, eu não sei nem se foi feito o trabalho. Eu fiz com um magista bem conhecido da rede social. Só me mandou 2 fotos com um trabalho bem bonito e eu acho que o trabalho ali já estava montado. Outras pessoas, e ele só me mandou uma foto para dizer que tinha feito o trabalho e 3 meses depois eu pedi, porque ele tem obrigação de me dar uma indicação de algo, porque eu fiz o trabalho, eu paguei e não me deu assistência nenhuma, cobrou para fazer outras coisas, isso não existe. Bom, pessoal, aqui é a mãe Beatriz, tá? Em primeiro lugar, eu vou dar a resposta a essa pessoa falando de outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele fala que fez, que deu resultado, e aí no caso, tá? Como se eu estivesse falando toda a verdade, não ser orgulhoso de se trabalhar. Quando vocês se dirigem, tá, a um sacerdote, a uma pessoa que vai fazer o trabalho espiritual de vocês, em primeiro plano, tá? Existe vários tipos de trabalho para ser feito. Aí, lógico, se todos os magistas partirem por esse contexto de que para você chegar onde você deseja, tá, tem que se fazer vários trabalhos, vocês não farão, tá? Lógico que tem a grande minoria ali que paga-se preços exacerbados de trabalhos. E aí, no caso, ele fala que ele fez, mas que a pessoa em si já tinha um trabalho talvez ali montado, que foi feito e colocado o nome dele. Possível, se foi mandado só fotos, tem grandes possibilidades porque a maioria está fazendo isso, deixando os trabalhos montados, e um trabalho grande requer tempo, tá, para se fazer, materiais adequados para se fazer, e não é feito no mesmo dia. Não, muitas vezes não é feito no mesmo dia, porque vai fotos, vai nomes, vai escritas dentro do trabalho, vai todos os axés em si, e não tem como se fazer o trabalho, tá? Muito rapidamente, questão assim, ó, de 2 horas. Outra pessoa que vão botar o axé, outra pessoa que vai fazer, e aí no caso o trabalho já tá feito ali. Tá errado isso. Seu trabalho, desde as escolhas das frutas em si, entra se aquela fruta foi escolhida para tal trabalho. Isso que a fruta é o mais simples. Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, ele tem razão disso, de ter falado,
tá? Da pessoa ter feito. Mas agora ele não tem, tá? Direito nenhum de, depois de 3 meses, porque ele comprou o trabalho, vamos dizer assim, pedir fotos e vídeos depois de 3 meses. Da pessoa guardar, não tem, tá? Obrigação, magista, oraculista, pai ou mãe no santo, de guardar ou ter um celular com muita, tá? Sabendo que o meu tem muita possibilidade de guardar ali, tá? 1 semana, 2, tá? O seu processo vai ser guardado dentro vamos dizer assim, da memória do celular. Mas o magista, oraculista, pai ou mãe no santo, quem fez o teu trabalho não tem, tá? Vamos dizer, obrigação de guardar o seu trabalho depois de 3 meses ainda para ficar enviando fotos para vocês, beleza? Tá? Não tem que fazer isso. Isso tá errado. Tudo bem que se alguém chega e fala alguma coisa para a mãe Beatriz, a mãe Beatriz envia. Mas não é para enviar, é porque eu muitas vezes tenho. Mas se acontece da gente trocar um aparelho nesse meio tempo e perder algumas, vamos dizer, fotos ou vídeos, porque não pode ficar no nosso celular, porque segura muito ali, vamos dizer assim, a memória do celular, guardar essas fotos e vídeos, tá? Fica muito pesado e a gente o nosso veículo de trabalho é o celular, tá? Muitas vezes que utilizamos para as coisas acontecerem. Então não tem essa obrigação ninguém de guardar durante 3 meses e ainda enviar porque comprou o trabalho. Já começa por aí. A única obrigação que temos é de entregar o trabalho de vocês, de fazer o trabalho, de mostrar o trabalho, de conjurar em cima do trabalho e saber que aquele trabalho em si vai ser aceito e vocês aguardar a energia, tá? Isso sim. Agora, vocês cobrarem de um magista depois de 3 meses para enviar fotos ainda do trabalho de vocês? Ah, não. Isso eu não concordo, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Indicar uma outra coisa que fazer. Aí vocês têm que se dirigir a fazer o quê? Uma consulta espiritual paga com o mesmo magista para ver as energias do trabalho, sim. Porque se essa pessoa está falando, está mostrando a cara a tapa ali, tá? Comentando num vídeo de outra pessoa, porque tem muitas visualizações, porque ninguém comenta num videozinho que tem 100, 200 visualizações. Só comentam nos vídeos que tem mais de 5.000 visualizações. Aí há comentários à torta e direito, né? Aí a pessoa acha que tem que o quê? O magista, o pai ou mãe no santo tem que arranjar tempo ainda de ficar falando sobre o processo, que ó, muitas vezes agora é como eu falei para as pessoas que eu atendi, tá? Eu vou começar a rasgar o verbo, essa é a palavra, né? Rasgar o verbo e falar toda a verdade sobre, para vocês entenderem. Como que uma pessoa vai ficar durante 3 meses, muitas vezes num processozinho de trabalho espiritual feito, que cobrou de vocês R$900 dando todo o material? Ou R$1.200 dando todo o material, ou R$1.500 dando todo o material, ou no máximo R$2.200 dando todo o material para vocês? Porque a grande maioria fala sobre o que não pode acontecer é da pessoa fazer um trabalho e aquilo não dar resultado. Magia, feitiço e bruxaria dá resultado, tá? E nós garantimos o resultado o quê? Nosso trabalho é entregue. Nosso trabalho foi feito um pré-vídeo para saber que só foi para você. Fotos e nomes do trabalho, tá? Esse trabalho sim, tá? É seu o trabalho. E aí é enviado fotos depois do que é consagrado e o que é pedido para vocês ouvirem, tá? Lógico, dali para frente que foi feito o trabalho, vocês têm que seguir o direcionamento adequado, mas a grande maioria não faz o que o oraculista, magista, o pai ou mãe no santo pede. Tá? Não faz. Quando vê o trabalho, bota tudo a perder. Tá? Então, tem vários comunicados devido aos meus vídeos que eu vou responder todos eles. Porque eu guardo tudinho ali, ó, as pessoas que interagem, que acabam falando sobre os acontecimentos, eu vou responder para que vocês entendam o que vocês podem ou não fazer devido a isso. Como? Da onde, depois que vocês fizeram um trabalho de espiritualidade em si, depois de 3 meses vocês virem reclamar, sendo que vocês que têm que dar o feedback do que está acontecendo depois do processo de trabalho espiritual. E quando a pessoa fala que dá, vamos dizer assim, eu dou afirmação de que o trabalho, tá, em si
vai acontecer, o resultado em si acontecer. É uma pessoa que está passando por cima do espiritual, porque nós não podemos, tá, falar isso. É a espiritualidade quem vai fazer. Quem é você na fila do pão, vamos dizer assim, tá? Que tá ali, ó, na filinha, esperando, fazendo um vídeo para vender os próprios trabalhos, para falar como atua, falando que vai dar o quê? Afirmação do que vai acontecer, sendo que é o espiritual que nos traz isso. Gente, a gente tá aqui numa plataforma onde as pessoas elas querem ser melhor que as outras, e quando na realidade a gente tem que falar sobre os resultados que damos às pessoas e como que fazemos. E outra coisa, quando a gente tem resultado e as pessoas que têm resultado, ainda a gente indica para que não fale para as outras pessoas, porque senão as outras pessoas vão o quê? As energias em si, meu trabalho em si foi feito, fiz mais que outra pessoa e ainda não aconteceu. Por que será que não aconteceu? Por causa desse tipo de coisa, tá? Quando a gente fala sobre os processos de trabalhos espirituais em si, vocês se enganam por qualquer coisinha e não é cada trabalho espiritual dá um resultado. E o resultado em si, quando a gente fala, por exemplo, está bloqueado, resultado é desbloquear. Aí vocês querem mais do que isso. Aí vocês acham que, pelos valores que eu falei ali de um trabalho espiritual, que vocês não têm que fazer mais nenhum trabalho e nem enfatizar a energia. Tudo bem uma pessoa que cobrar de vocês num trabalho acima de 5 mil reais, não ter que enfatizar. Porque daí é um trabalho que vai dar todo o resultado. Agora, quando vocês estão pagando menos, aí vocês querem cobrar mais daquela pessoa, tá? Querem cobrar e cobrar e cobrar. E aí vocês não vê. Então, cobrou mais que isso num processo? Realmente. Fiquem na cola, fiquem em cima, porque aí, no caso, o sacerdote em si tem que dar resultado. Agora, vocês cobrarem das pessoas em si que estão fazendo o processo, assim, passo a passo, para vocês. Eu não tô falando comigo porque as minhas consultas são bem reveladoras, tá? Acontece que, sabe o que está acontecendo agora para vocês entenderem? A grande maioria das pessoas estão se direcionando, pagando consulta para a mãe Beatriz, e a mãe sabendo devido à espiritualidade ali, e aceitando a Xé. Sabe por quê? Eles jogam um caso como se fosse os deles, tá? No caso que eles têm que resolver, que são da espiritualidade. Os sacerdotes mesmo não estão mandando, mas estão mandando o quê? As outras pessoas falar sobre o processo. Aí a gente vê que já tem processo ali, mas não está ativo. Aí a gente fala o que a gente faria, tá? As pessoas anotam tudo, tá? Porque eu vou fazer, em quantas vezes você faz, e quanto isso, só para se saber qual o processo que a mãe Beatriz faria para ter resultado, para daí estar levando para o magista, oraculista, ou quem está fazendo o trabalho de vocês fazerem. Mas será que é o mesmo axé? Será que é o mesmo resultado que vai ter? Porque os trabalhos espirituais não mudam. Mudam sim. De acordo com a espiritualidade, as entidades em si que a gente trabalha, o que é pedido e o que é feito. Cada entidade tem um axé diferente. Cada entidade vai trabalhar diferente. E aí, no caso, as pessoas em si não podem fazer isso, de haver cobranças, falando sobre, tá? Outra coisa, a pessoa fala assim, ó, paguei e ele não me deu assistência. Será que não? Será que não? O que é assistência para vocês? Vocês ligarem no domingo, de madrugada, choramingando, falando o que aconteceu, por stalkear as redes sociais do ser amado, ou quando o ser amado entra em contato ali, por exemplo, aí fala sobre, não sei o que tá fazendo, muito orgulhoso, brincando com a minha cara. Por quê? Quem é o orgulhoso aqui se acha que o ser amado ligou para brincar pra cara? Será que o processo de trabalho espiritual não fez isso? O desbloqueio, a pessoa ligar. E aí, nessa hora, a mãe Beatriz fala, olha, seja uma pessoa gentil e amável para ter a reciprocidade devido a você, tá? E muitos ali, muitas vezes, argumentam que eu vou responder sobre isso também, tá, pessoal? Então, o que que acontece? A assistência... Depende do valor que vocês também gastaram devido ao processo, ou vocês acham que o magista ali, gastando vocês menos de R$1.000, vai ficar dando atenção para vocês às horas que vocês querem? Não, gente, não é bem assim.
Não é bem assim. A gente consegue num tempinho acalmar vocês. Querem direcionamento? Paguem pela consulta, pelo direcionamento, gente. É assim que as coisas andam. Ninguém tem obrigação, até mesmo porque o oráculo é pago. O oráculo se alimenta. E quando abrimos, sai nossa energia. E não é com um processozinho assim, pago, que você vai a todo momento receber o auxílio, direcionamento, tá? De uma pessoa de dentro da espiritualidade, para tirar o tempo e estar, muitas vezes, só deixando vocês ficarem tranquilos, porque o trabalho em si é deixar agir o trabalho, tá? Sobre, ele fala também, ó, fazer outras coisas, isso não existe, ou seja, ele pediu para se fazer outros trabalhos, tá? Isso não existe, tá? Mas qual trabalho essa pessoa se direcionou, tá? Qual trabalho que a pessoa fez? Porque quando você tira um jogo de cartas e búzios, tá? Quando você vê, depois de um tempo, que o processo foi entregue ou não, tá? Temos que ver a energia do trabalho. Aí, de repente, você fez o quê? Você quer voltar com a pessoa amada. Aí você fez algo que precisava no momento. Aí você estava sem conversar, sem falar com a pessoa em questão e precisava disso. A conversação em primeiro plano para que a pessoa interagisse com você. Tá. Aí aconteceu. Mas daí você acha que você não tem que fazer outro trabalho espiritual? Quando você joga, você pergunta, mas daí fica a seu critério, fazer ou não. Ninguém vai te obrigar a fazer. Ninguém vai falar que as energias, porque um trabalho feito, entregue e dando resultado, não tem essa de tirar a energia, a não ser que a pessoa seja uma pessoa de má índole e caráter, que daí vai mexer no teu trabalho espiritual, você não vai deixar daquele jeito agindo. Agora, quando você enfatiza aquele trabalho com novos processos, dá mais energia e mais ênfase, tá? E é isso muitas vezes que o oráculo, quando chega as entidades até aquela pessoa, é a mesma coisa. Como que eu vou ir e simplesmente, antes de resolver um problema, vamos dizer assim, você vai ao médico, você está com um problema. Aí o médico só vai dar para você um remédio para você tomar? Primeiro ele tem que ver a ação desse remédio. A hora que esse remédio deu ação, tá? Aí sim, ele vai tranquilizar você. Mas agora se não deu a ação desejada, que você precisa melhorar, que seria voltar com o ser amado. O médico em si tem que sim estar fazendo exames, que seria o quê? Examinar do processo aqui. E saber, tá? Qual o remédio indicado, e às vezes ainda mais ainda você tem que tomar por mais tempo para você melhorar do seu problema. Então, muitas pessoas em si se enganam sobre o processo de espiritualidade e tem essas, vamos dizer assim, escritas, tá? Ali, para que vocês se direcionem, conversem e perguntem para aquela pessoa. Porque tá ali, ó, a cara tapa, o nome, e deve ser fake, porque não pode ser, gente, que uma pessoa haja dentro da espiritualidade e vai colocando e falando tudo o que aconteceu com essa pessoa, porque você sabe o que os homens falam para mim quando faz um processo de trabalho espiritual? Todos que fazem comigo. Mãe Beatriz, como que eu ajo? Porque a pessoa em si não pode saber que eu fiz processo. As pessoas são muito preconceituosas. Claro que a pessoa não tem que saber que você faz um processo de espiritualidade. Não tem que saber. Não tem que ter esse contato. E, gente, quando você está numa plataforma ali, você assiste um vídeo, depois ele começa a rolar os outros vídeos em si, da mesma forma, do mesmo conteúdo para vocês. E aí a pessoa fica... principalmente quando comenta, tá? Num vídeo. Aí as pessoas em si vão ver o comentário seu e vão se dirigir até, tá? Onde você tem aquela pessoa em si para saber o que aconteceu. Então tem muitas coisas em si que eu não concordo da pessoa falar dessa forma ali, que pagou o processo. Mas quanto pagou? Quanto pagou? Lógico que aqui na plataforma a gente não viu. A gente não conversou com o magista que ele falou. Quanto ele pagou? Gente, quanto ele pagou? Tem gente se direcionando até mim, falando, mãe Beatriz, eu sei que talvez eu não tenha possibilidades de fazer um trabalho espiritual com a senhora. Será que não? Os preços da mãe Beatriz são bem acessíveis.
bem acessíveis. Como eu gostaria de ser aquela pessoa que eu peço para que a pessoa fale quem tem resultados, inclusive de um adoçamento, feitiço de adoçamento. Um feitiço de adoçamento com a mãe Beatriz, só vou chutar para vocês saberem. Consagrado, entregue, dá adorações e banhos. Sabe quanto que é um processo? Só vou falar do adoçamento. R$700, pessoal. Eu cobro R$700 no feitiço de adoçamento. E aí vocês acham que com um feitiço de adoçamento a mãe Beatriz não dá direcionamento? Dou direcionamento, vemos as possibilidades, o que temos ali. Dali por diante o que a pessoa recebeu de resultado, se era realmente o adoçamento para se fazer e assim por diante. Então parem, pessoal, de às vezes caírem na lábia de pessoas que realmente só estão querendo que vocês cheguem até elas para se falar sobre que o que mais as pessoas de linha amorosa quer, que o ser amado desbloqueie, entre em contato para fazer o próximo passo, tá? O próximo passo que seria enfatizar a energia para daí as coisas acontecer. E parem também, tá? De muitas vezes vocês assistem conteúdos, mas observa a conduta do sacerdote, se realmente tem conduta espiritual, tá? Nenhum sacerdote que faz feitiços, bruxarias e magias, tá? São de má conduta, de baixo calão, tá? São pessoas assim agressivas totais. Não, gente, não. Nós falamos e nos dirigimos às pessoas em questão porque para quem a gente se dirige vai ser da mesma forma possível. Então, o que acontece? A gente tem que responder adequadamente. Tá? Então a gente não vai ir até um sacerdote, muitas vezes, que perde a noção de que está em redes e muitas vezes falando para todos, tá? Que o processo em si de atendimento, devido às pessoas em questão, vindo ou não, tá? Muitas vezes testar a gente, tá? O teste em si fica com vocês e o valor da consulta fica com a gente, que a gente aproveita ao máximo em si. Então, os testes deixa para outra hora, pessoal. Deixa para outra hora. Isso, para mim, em si, é a resposta dessa pessoa em si, que acha que tem que pagar um trabalho, tá? E naquele trabalho tem que receber todo um contexto. Se a pessoa, tá? Simplesmente afirmou que iria acontecer naquele trabalho tudo aquilo, perfeito. Se dirige até a pessoa. Mas se você sabe que já começou errado, como que você continua com uma pessoa? Como que você fica ali simplesmente fazendo algo que não entra no contexto, tá? Se sabe que só foi fotos, se a pessoa não direcionou direito, pula essa página e vai para a próxima página. Porque senão quem tá fazendo a besteira de perder o amor ali e ficar guardando o resultado é você, tá? Porque nós sabemos o que podemos ou não estar fazendo em cada situação, tá, pessoal? Em cada situação. Outra coisa, linha amorosa. Canso de falar para vocês, cada um dá-se o que tem. Veja como é a vida da pessoa que vai trazer seu amor de volta. Se realmente o resultado da pessoa é estar com uma outra pessoa, tá? Num relacionamento seguro, firme e sólido. Tá? Então veja o caráter, sim, porque nós sacerdotes temos que ter caráter, acima de tudo, caráter, tá? Para poder estar respondendo. Se, quando vocês fazem o Pix, sai no nome da pessoa que está falando, dando a cara a tapa ali, do sacerdote que vai pegar o seu trabalho. Aprendam, pessoal, tá? Tudo é muito simples. A espiritualidade é simples, ela trabalha a nosso favor. E somos o veículo, tá? Em si, que a espiritualidade vai utilizar. Mas vocês acham que o veículo anda sozinho? Fica aí a dica para vocês.